Essa parada eu vou deixar pro final, porque vai ter a ver com o tier list que a gente vai fazer dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Mas o Daniel Alves hoje, a diretoria do São Paulo confirmou que o Daniel Alves não vai estar à disposição do Crespo até o fim da quitação da dívida, ou pelo menos equacionar a dívida que o São Paulo tem com o Daniel Alves, que é milionária. E hoje ficou muito claro, a diretoria do São Paulo, primeiro falou que nenhum jogador é maior que o São Paulo, não sei o que e tal, mas disse que o Daniel não falou que ele está errado. Né? Tem até aqui o pronunciamento. Boa tarde, aqui ao meu lado, Muricy Ramalho, foi rápido, assim, coordenador de futebol, Rui Costa, o nosso executivo de futebol. Estamos aqui para fazer um pronunciamento a respeito da questão do jogador Daniel Alves. Daniel Alves e Miranda estavam servindo a seleção brasileira. E os caras putos da vida, né? Assim, a cara é braba. Eu vou até aumentar aqui para ficar melhor. Hoje ter se apresentado para começarem os treinamentos normais visando os próximos jogos do São Paulo. Miranda compareceu, treinou normalmente, mas Daniel Alves não compareceu. Fomos comunicados por seus representantes que Daniel Alves não retornará ao São Paulo enquanto não houver o ajuste da dívida financeira que o São Paulo tem com o atleta. Dívida essa que o São Paulo reconhece, tanto que na última semana já fez uma proposta buscando justamente o entendimento, o acerto dessa dívida, proposta que não foi aceita pelos representantes do atleta, algo comum, e a negociação continuará envolvendo o departamento jurídico e o departamento financeiro. Do ponto de vista do departamento de futebol, nós comunicamos e tomamos a decisão e comunicamos ao técnico Hernan Crespo que Daniel Alves não estará mais à disposição para atuar no time do São Paulo. Vale sempre lembrar que o São Paulo é mais importante do que todos nós. Todos nós trabalhamos em favor da instituição. Ninguém, nenhum de nós inclusive, é maior do que o São Paulo. Assim, pelo que eu entendi aqui, a dívida, vamos lá, a dívida ela existe, ponto. Isso aí não tem o que fazer. E eles tentaram equacionar até, né? Fizeram uma proposta, a galera não aceitou e tal. Eu vi muita gente hoje falando, mas o Daniel não era torcedor do São Paulo, ele não era apaixonado pelo São Paulo, ele não faria tudo pelo São Paulo. Cara, ele é um jogador profissional. O Daniel também está em parte no direito dele. Aí a gente precisa entender o seguinte, quando tem qualquer tipo de treta, minha com a empresa, sua com a tua empresa, o Daniel com o São Paulo, normalmente essa treta tem nome e sobrenome. E aí a gente não sabe no dia a dia com quem que o Daniel se desentendeu, com quem que o Daniel ouviu promessa que não foi cumprido, com qual é o dia a dia, a logística que acontece ali, que o Daniel se sentiu em algum momento desrespeitado. Porque não é só a grana, o Daniel não precisa do dinheiro. Aí, claramente, também tem uma questão de relação que não tá batendo. E aí, o Daniel fica puto, não é com o São Paulo, é com a galera que tá à frente. A gente tá falando de mais de 10 milhões de reais aí. E, de novo, pode não ser a grana. Ele não rendeu. Foi uma decepção. Isso é outra discussão. Essa discussão, ela pode existir, mas não tem nada a ver com a dívida. O Daniel não querer jogar com uma dívida em curso, e se a dívida já bateu o tempo, ele pode, inclusive, pedir desvínculo do São Paulo. E se ele for para a justiça, ele ganha. Eu estou dizendo, dependendo de quanto tempo for a dívida, qual o teor dessa dívida, o tempo dessa dívida. Mas existem cenários de que o jogador pode acionar e sair do clube sem precisar pagar multa, sem nada, porque existe uma dívida. E ele pode se sentir, nesse ponto, desrespeitado e falar, eu não vou entregar o meu trabalho para quem não me paga. Eu estou pensando com a cabeça do Daniel. Pensando com a cabeça da diretoria, a diretoria do departamento de futebol, o financeiro, o jurídico é uma coisa, não vai influir no campo. Mas aí a diretoria deixou claro, o Daniel fala que só volta quando acertar a dívida. A diretoria, na minha interpretação, está dizendo, nem quando acertar a dívida, ele volta a jogar. Para mim, a história São Paulo e Daniel Alves acabou, né? Acabou. E vai acabar de uma maneira ruim, porque vai acabar, talvez não com briga, porque a diretoria está reconhecendo. Essa entrevista, inclusive, é uma peça para a defesa, né? Porque fala, os caras estão reconhecendo, a dívida existe. E aí o Daniel cabe aceitar ou não propostas e tal, é outra questão. Mas eu acho muito ruim que a gente olhe para um jogador que tem grana e falar, mas ele não precisa do dinheiro, ele poderia jogar de graça. Isso é complicado, porque, vamos lá, se ele começa a não render tanto e ele não está rendendo como o torcedor imagina, o quanto isso impacta no rendimento do cara. Porque o torcedor não quer saber se o cara estão devendo a ele, se
se a diretoria prometeu uma coisa e não cumpriu, se o cara tá puto, se o cara não tá. A diretoria quer rendimento. A diretoria quer, e a torcida quer rendimento. Mesmo que isso implique em várias coisas por trás que a gente não sabe. Então é muito difícil apontar o dedo pro Daniel e falar, você poderia jogar de graça porque você é torcedor. Pô, assim não, né? Aí o clube fica numa posição muito fácil. Ninguém é maior que o São Paulo, concordo. Ninguém é maior que o São Paulo. Mas nenhum clube também deveria ficar devendo. Nenhum clube enorme como o São Paulo, que para mim é o maior do Brasil. Já fiz polêmicas vazias sobre isso, já falei vários argumentos para defender o meu ponto de vista. E o maior clube do Brasil não deveria se colocar numa situação de devedor. Né? Se você quer tanto respeitar a instituição, porque o São Paulo é feito de pessoas. O São Paulo não existe sozinho, alguém tem que fazer o dia a dia do clube acontecer. E esses alguém agora criaram um celeuma com um cara que tá puto, pô. E aí, de novo, ele não tá puto com o São Paulo, porque o São Paulo não deve sozinho, como o São Paulo também não paga sozinho, e o São Paulo também não ganha sozinho, ele ganha com as pessoas. Por isso que quando eu falo, toda vez que tem uma treta sua com a empresa, ou sua com a... Quando você fala assim, eu não me dou com a família da minha namorada. A família é muita coisa. A família tem um nome e um sobrenome. A família tem alguém ali que você de fato é puto. E aí você pega duas pessoas e fala, não quero mais relação com a família. E aí chuta o balde e a porra toda. A mesma coisa vale, eu não gosto do cara que é de direita, eu não gosto do cara que eu não gosto da esquerda, eu não gosto da direita, eu não gosto do centro. Sempre tem alguém em mente. Quando você esculhamba uma classe, generaliza, tem alguém em mente. Com certeza o Daniel tem uma questão com uns 2 ou 3 aí. E esses caras é quem o Daniel não quer mais representar, imagino eu. Só que esses caras representam o São Paulo. É claro que o Daniel Alves vai sair perdendo nessa história. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai sair arranhado. O torcedor em geral vai ficar puto, aí vai dizer que ele não jogou bem, que só ganhou um título paulista. Pra mim é muito isso que vai acontecer. E os dirigentes vão seguir, mesmo devendo. Por isso que às vezes é muito mole também ser dirigente de clube, porque tu sai depois, o clube continua, às vezes com um rombo ali para quem vem depois, aí depois se entendem na justiça, o torcedor não vê a cara toda hora dos dirigentes, e quem está na linha de frente são os jogadores de comissão técnica. Né? E aqui de novo, o Daniel podia jogar, mas é uma decisão do cara, ele não querer jogar, também eu não acho que seja motivo de condenação. Eu lembro muito, assim, às vezes falando de escala, eu faço muitas essas comparações. Na época, o Jefferson, o Tardelli e tal, essa galera servia a seleção. E aí tinha os voos voltando lá da China, do Japão, da Arábia, não sei da onde, e os caras jogavam no outro dia. Aconteceu, acho que com o Tardelli, se eu não me engano. O Tardelli voltou com o jogo do Galo aí, no jogo da seleção, e jogou ou à noite ou no dia seguinte, uma parada assim. O Jefferson não quis jogar. Falou, cara, eu tô destruído, eu não consigo jogar. Meu irmão, ele foi esculhambado. Porque, assim, às vezes, o Tardelli, do ponto de vista emocional, ele fez o certo. Mas do ponto de vista profissional, não. Porque o certo não era o cara jogar no dia seguinte uma viagem não sei quantas horas. E aí, às vezes, fazer o errado, coloca todo mundo na mesma linha, assim, fala, tu tem que fazer também. Tipo assim, porque o cara joga de graça. Fulano joga com dívida. Porra, mas eu não quero jogar com dívida. Por que eu que tô errado? Quando o errado é o clube que não tá me pagando. É difícil, cara. A situação, ela é embaçada, viu? Ela é embaçada.